E a gente volta com a nossa conversa com Lama Padma Santen, que está em Maceió essa semana para uma série de palestras e tirou um tempinho para vir conversar com a gente aqui no Entre a Gente. Lama, na verdade, quando se fala em meditação, em budismo, vem a questão assim, do silêncio, de algo extremamente difícil. Por que o silêncio apavora tanta gente? Eu acho que porque não acontece nada dentro, né? A gente está acostumado. No budismo tem a palavra samsara. Samsara não é um mundo, mas é um software, é um jeito de usar a mente. Então, por exemplo, quando a nossa energia, o nosso brilho está na dependência das circunstâncias ao redor, do que acontece, isso é o samsara. Então, de modo geral, nós somos arrastados pelas coisas, porque a gente treina, a gente responde a elas. Aí nós ficamos sempre na dependência de ter alguma coisa agradável perto de nós. É uma movimentação, é como se a gente já estivesse viciado, não? Nessa movimentação. Né? E a gente é obrigado a estar sempre propiciando novos objetos, novas circunstâncias, para que o nosso estado de energia, para que a gente comece a brilhar. Mas a meditação é uma condição no qual é tudo monótono, tudo parado. Então, na verdade, nós vamos treinar, gerar essa energia por dentro. Por isso que é tudo parado e monótono. Porque eu vou me emancipar dessa necessidade de ficar sempre na dependência de olhos, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu como, do que eu cheiro, do que eu toco, para que a minha energia fique melhor, né? E curioso é que, na verdade, quando você para, o corpo é quase como se fosse uma freada brusca, e aí que a mente se revela, né? Aí a gente vê que a mente já estava correndo e segue correndo, né? Segue correndo. Aí muitas coisas acontecendo dentro da própria mente. Agora, o processo para interromper esse aspecto da mente, a gente precisa ocupá-la. Se a gente focar o aspecto de energia, a mente fica ocupada e aí ela não fica correndo. Se a gente olhar esses 5 aspectos, que é o brilho no olhar, a vivacidade, a respiração, o calor, distensionar e a firmeza. Quando a gente faz isso, a mente fica tão ocupada com 5 coisas que não consegue mais olhar em volta as outras coisas. Agora, o que pode ser um treino cotidiano, na verdade, para isso? Mesmo para quem ainda acha que não tem condições, né, de sentar e meditar 10 minutos, que seja. A gente pode sentar numa cadeira. A gente pode também caminhar, porque essa condição de atenção, ela não necessita que eu fique parado. Também nas atividades cotidianas, a gente pode treinar essa disponibilidade da energia, da gente se colocar e estar presente no que está fazendo. Então isso já é meditação. Sim. O próprio estudo, quando a gente estuda e lembra de alguma coisa, a gente está educando a mente, para a mente manter a atenção e manter essa lembrança. Então a gente está disciplinando a mente. A meditação é um processo de disciplinar a mente. Sim. É muito útil. Quem não disciplina a mente vai conseguir realizar muito menos coisas. Se a pessoa consegue disciplinar a mente, ela tem um aliado na própria mente, né? É um aliado dela. A pessoa lembra, sabe o que fazer. É quase como se ela tivesse a mente tonificada para enfrentar as adversidades, é isso? Quer dizer, já que a gente entrou nisso, encarar o sofrimento também é uma experiência, não é isso? De fortalecimento, né? O sofrimento, pensa nisso? Ele tem um aspecto de energia, ele tem um aspecto também que a gente precisa lidar com sabedoria. Nem sempre as coisas que produzem dor, elas necessariamente precisariam produzir dor. Depende do nosso engajamento. Quando a pessoa torce por um time de futebol, a dor que ela sentir está na dependência dessa ligação. Também nas relações é muito comum isso. A pessoa sofre porque ela tem uma relação especial com alguém. Quando essa relação se rompe, por exemplo, pode vir sofrimento. Mas passa um tempo, o sofrimento cessa. Como é que é possível se a relação não retornou e a pessoa sofreu porque a relação terminou? Por que o sofrimento cessou se a relação não voltou? Então é um posicionamento da mente. A mente se posiciona de um certo jeito, ela propicia o sofrimento. Então a gente precisa entender isso. Quer dizer, como é que é isso, né? E que também leva a um conceito, que é o conceito budista, de que tudo passa, não é isso? Tem a impermanência, né? Então os fenômenos internos passam. Para a gente ter sofrimento em relação às coisas, é necessário que a nossa mente esteja numa certa posição.
mas a gente nem percebe isso. Depois a mente troca de posição, não tem mais sofrimento. Realmente. Na verdade, mas então, como lidando com o sofrimento, como lidar com a raiva? Existe algum conselho prático aí? Porque raiva acho que é algo universal, né? É inerente, né? Então se diz tem 6 emoções perturbadoras: o orgulho, a inveja, desejo apego, o cansaço ou obtusidade mental, a carência e a raiva, que está associado ao rancor, o ódio, o medo. Então essas 6 emoções, elas criam mundos. Se a gente tem raivas e medos, é muito provável que a gente olhe em volta e descubra muitas razões para isso. Mas primeiro a raiva se instala dentro, depois a gente encontra as razões. A gente tem essa componente interna. Aí quando a gente olha para o mundo com esse olhar, aí vem a raiva. Por exemplo, uma pessoa age de uma forma agressiva conosco, pode surgir raiva, mas pode surgir também compaixão. Eu posso mudar isso. Quer dizer, treinando, né? Treinando. Por quê? Porque a pessoa fez uma coisa errada conosco, a gente logo adivinha que ela fazendo com outras pessoas, ela vai se dar muito mal. A gente se dá conta, assim. É como uma mãe. O filho se comporta mal, a mãe, em vez de ficar com raiva, ela tem dó do filho. Porque ele se comportando daquele modo, ele vai ter muitos problemas na vida. Então ela tem essa compaixão. Então a posição interna é essencial nisso. A raiva não vem propriamente de uma circunstância externa, ela vem de uma sensibilidade interna a produzir respostas daquele modo. Muitas vezes a raiva parece algo de defesa, uma coisa completamente necessária, mas na verdade o que é necessário é lucidez. Quer dizer, na verdade, mesmo quem diz, eu sou esquentado, eu sou irritado, mesmo esse tipo de gente tem salvação, é isso? Tem como... Eu acho que sim. Que não... Porque a pessoa que tem uma emoção muito viva, assim, ela responde muito rápido, ela faz muitas coisas equivocadas, depois ela se arrepende. Então ela deveria, no mínimo, respirar 3 vezes, né? Respira uma vez, 2 vezes, depois, pá! Aí sim. Ou não, né? Ou não. Ou reage. Ou se acalma e não apronta, não comete esse tipo de obstáculo, né? Às vezes as pessoas que têm raiva são manipuladas pelos outros. Eles criam situações onde a pessoa, então, ela manifesta a raiva, faz tudo errado, aí é punida. Por exemplo, jogadores de futebol. Se tem jogadores de futebol que são raivosos, esses vão ser facilmente expulsos. Os outros vêm e já irritam ele. Até porque perde o controle de toda a situação, não é isso? Essa é a muito questão, comum. Né? Um jogador assim, ele é um perigo para o time. Então, botar os jogadores para meditar também seria um bom caminho. É ali super também. Importante para eles. É serviço de utilidade pública, né? Todo mundo meditando. A gente vai fazer mais uma paradinha aqui e volta já já, então, com essa conversa com Lama Padma Santen, que essa semana está em Maceió. A gente volta já já.